Olá, bom dia galerinha, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham curtido bem esse período aí em que vocês ficaram em casa e sem as atividades de escola. Estamos de volta, gostaria de falar com vocês um pouco sobre a Revolução Francesa. Se vocês tiverem já com um livro de vocês aí, já vão lá para a página 70. Se não tiverem, deem um pequeno pause aí, pega o livro de vocês que a gente retoma, ok? Então vamos lá. Revolução Francesa, a França. É importante a gente pensar, por exemplo, de como é que era a França no século XVIII, que é o que a gente vai dizer, mas também entender que a França, nesse período, no século XVIII, que é o período, o século em que aconteceu a Revolução Francesa, ela tinha herdado costumes, né, na política também, que tinham ficado, por exemplo, algumas formas de tributação, algumas formas de impostos, né, que tinham permanecido desde a Idade Média, que alguns desses impostos que vocês conhecem, né, a talha, né, a utilização, por exemplo, o trabalho no manso senhorial, né, as várias formas de impostos que tinham sido criadas ainda no período feudal, elas permaneceram durante esse período. E você tinha uma forma em que o Estado francês era organizado. O Estado francês estava organizado em 3 estados. Você tinha o primeiro estado, que era o clero, a igreja. O segundo estado eram todos os nobres, era a nobreza. E nós tínhamos o terceiro estado, que era todo o restante do extrato da sociedade, todo ele, que perfazia desde o mendigo, o pedinte mais pobre, o camponês mais pobre do campo, ou trabalhador da cidade, o bricolé, até o banqueiro, o financista mais poderoso. Todas essas pessoas estavam dentro do terceiro estado. A gente pode colocar também os trabalhadores, os profissionais liberais, professores, médicos, advogados, pessoas que trabalhavam, né, prestavam serviços a outras pessoas, também estavam incluídas dentro desse grupo, que a gente chama de terceiro estado. Uma coisa importante entender, 96% da população estava contida dentro do terceiro estado. Então, só 4% da população, professor, compunham o primeiro e o segundo, quer dizer, essa pequena população de 4% governava os 96% restantes? Exatamente. Você vê aí que o nível de representação era horrível, né? Terrível. Outra coisa que é importante a gente entender, e aí vocês estão lá na página 70, a França às vésperas da Revolução, que é disso que a gente está falando, né? Você tem uma quantidade, nada contra, né, direitos adquiridos, mas você tinha uma gama, né, uma gama enorme de títulos e de privilégios que os nobres, né, e que a igreja detinha, e que a população mais simples não tinha condições de ter. Então, isso causava muito desconforto na população, as pessoas ficavam muito desconfortáveis, sobretudo aqueles mais medianos ali, que tinham acesso à educação, que tinham acesso à leitura, essas pessoas elas se sentiam incomodadas. Foram primeiro a elas que chegaram as ideias iluministas, o pensamento dos iluministas, que vocês conhecem bem, que a gente trabalhou bem essas questões, né? Então você vai ter as primeiras críticas saindo de lá. E assim, uma das formas mais antigas de você fazer oposição a uma pessoa na política é o humor, que a gente também chama naquela época de sátira. Se vocês forem lá na página 71, tem um momento lá, no segundo parágrafo da página 71, a difusão das ideias iluministas, está dizendo lá, falando sobre isso. Uma das formas de você, um político que ele é muito satirizado, é porque existe uma pontinha aí de descontentamento, ou muito descontentamento sobre ele. E é uma das formas assim que são aceitáveis de você fazer uma crítica. Não leva a sério, é só uma brincadeira dessas pessoas que são contrárias à vossa majestade, né? Mas na realidade ela é necessária porque ela faz com que de alguma maneira ela sirva de uma válvula de escape para você não ter um conflito maior. É melhor você rir de nervoso do que você chorar.
O que vocês acham? Então, veja, os franceses pensavam assim também. A crise financeira e política. Muito bem. Como é que a situação da França se agravou? Porque essa situação aqui, ela ficou durante séculos, ou seja, uma quantidade enorme de gente trabalhando, né, para sustentar uma pequena população, né, que era a igreja e os nobres. Ok, muito bem. Como é que a crise se agravou? Como é que as coisas ficaram insustentáveis? Nós temos alguns fatores. Um deles foi porque, justamente por causa dessa grande quantidade de gente, você tinha, por exemplo, as colônias francesas fora da França, né, em outros lugares do mundo, até mesmo na América, e você tinha também uma outra situação, que era assim, você tinha intendentes, os governadores dessas colônias, que eram escolhidos pelo rei, né, um monarca absoluto, era um modelo de político, era a monarquia absoluta. Eles eram escolhidos pelo rei. Então, o que acontecia? Como eles eram nobres, eles prestavam conta daquilo que eles achavam que era correto. Eles não prestavam contas daquilo que de fato era o valor arrecadado de impostos. Então, eles roubavam o rei, né? Roubavam os cofres públicos. Eles não pagavam de maneira exata os valores dos impostos devidos. Isso fazia com que, de algum modo, as finanças da França não fechassem suas contas, né? E não era só isso. A França tinha um defeito, a monarquia tinha um defeito. Ela gastava mais do que ela podia arrecadar, mais do que ela tinha capacidade de arrecadar. E todas as vezes que ela estava em situação financeira grave, ela sempre inventava um novo imposto, né? Agora mesmo no Brasil a gente está passando por uma situação parecida, né? O governo em si, a figura do presidente da República, ele não tem interesse em criar um novo imposto, mas o ministro da Economia diz que precisa de um novo imposto para poder equalizar. Por que o presidente da República não quer criar um novo imposto? Porque fez parte da campanha dele. Se ele cria um novo imposto, agora ele se desmoraliza. Ele disse o tempo todo que não criaria impostos, ao contrário, diminuiria impostos, não criaria mais um imposto. Então, isso complica um pouco a situação, né? A carga tributária no Brasil ela é muito alta, né? Ela é muito alta para aquilo que é devolvido na realidade, porque em vários lugares do mundo, a carga tributária no mundo ela é maior do que 30%. No Brasil ela é 27,5% mais ou menos, não chega a 30%, né? Então, você tem, por exemplo, uma carga tributária em alguns países como os países do norte da Europa, né? Como Noruega, Suécia, Finlândia e Islândia, que é muito maior do que a do Brasil. Na Noruega, por exemplo, é quase 50%, mas as pessoas recebem tudo de volta, né? Lá existe, por exemplo, aquilo que durante anos se defendeu no Brasil, né? Por um congressista chamado Eduardo Suplicy, a renda cidadã, porque isso era praticado em outros países, nos países mais ricos, né? Então, todo mundo, por mais que não tivesse um emprego, teria um X valor, né, para poder se sustentar. Isso, de certa forma, faria com que a economia estivesse sempre funcionando. E esse dinheiro acaba voltando para dentro do Estado. Então é uma ideia engenhosa e inteligente, né? Infelizmente os governos anteriores não conseguiram implementar. Esse governo que está aí tenta, mas está tendo uma certa dificuldade para isso. Isso só veio à pauta por causa da pandemia. Então, assim, a maneira como o Estado financia o seu povo ou como deixa de financiar, cria certos conflitos. É isso que eu estou querendo dizer. Eu estou fazendo essa comparação do presente para que a gente entenda o passado. Só que aqui você não tem um Estado preocupado com o povo, você tem um Estado preocupado com a taça de vinho do rei, com a taça de vinho do nobre. Você não está vendo aqui o Estado preocupado com os mais pobres. E esse é o ponto. E foi por isso que gerou insatisfação. Por que não aconteceu uma revolução antes, professor? Como aconteceu lá nos Estados Unidos? Por que aconteceu, professor, muito tardiamente uma Revolução Francesa? Sendo que os pensadores iluministas, boa parte deles eram franceses, sendo que a independência dos Estados Unidos aconteceu em 1776
E só em 1789 aconteceu a Revolução Francesa. Por uma razão muito simples. Por mais que a sociedade francesa sofresse, as coisas não estavam tão ruins assim. Então elas conseguiam suportar, as pessoas conseguiam suportar o peso da carga de impostos, porque havia condições para que elas trabalhassem, comessem e pagassem seus impostos. Então, os franceses eles eram muito pragmáticos nesse sentido. Eles não tinham interesse em acabar com a monarquia, eles não tinham interesse, por exemplo, em destituir o rei de seu poder, eles não tinham interesse, eles só queriam que, de algum modo, os mais pobres tivessem um mínimo de direito, tivessem um mínimo de condições de sobrevivência, e no âmbito assim, dos burgueses, os burgueses queriam participação na política. Por isso que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa, assim como aquelas que acontecem no século XVII na Inglaterra. São revoluções burguesas. É uma revolução burguesa. É uma preocupação burguesa. Eles querem participar da política, eles querem liberdade. Lembra do pensamento de Adam Smith? Laissez-faire, laissez-passer. Deixe fazer, deixe passar. A liberdade é o princípio para que um país seja desenvolvido, já dizia o Lord Adam Smith. Então é importante a gente ter liberdade para que a economia se desenvolva. E no estado absoluto você não tem liberdade. É o rei que manda. Se ele cismar com você, você está perdido. Então, a crise financeira foi se agravando e se agravou mais ainda olha que ironia, pela participação da França no processo de independência das 13 colônias. Se vocês acompanharem página 71, lá embaixo, no terceiro parágrafo, a crise financeira e política, o terceiro parágrafo está falando lá. As 13 colônias receberam ajuda contra a Inglaterra. Então a França favoreceu um aliado para poder de algum modo prejudicar o seu inimigo natural, que era a Inglaterra. Ela tinha interesse em uma espécie de revanche contra a Inglaterra, já que anos antes o avô de Luís XVI tinha perdido uma questão de terras lá na América contra os ingleses, né? E os colonos que ajudaram naquele processo. Nós falamos sobre isso, tem vídeos anteriores, aulas anteriores, falando sobre essa situação e que isso influenciaria lá na frente na Revolução Francesa. Teria uma influência. Certo? Então, e teve mais um fator, que é um fator da natureza. E se, de algum modo, ocorreu em que a natureza contribuiu para que as coisas piorassem, isso aconteceu nos 2 anos desse agravamento da crise política e da crise financeira da França. Por quê, professor? Porque você teve aí 2 secas, 2 períodos de estiagem muito severos, 2 anos consecutivos e 2 invernos extremamente rigorosos. Inverno, gente, congela tudo, destrói tudo, né? Inclusive animais, pessoas morrem de frio também. E aí você vai ter uma situação, por exemplo, que vai ser as secas muito prolongadas que destruíram todas as plantações. E o que isso tem a ver com a economia? Tem tudo a ver. Se você tem uma safra menor, se você colhe menos alimentos, qual é a tendência natural do preço dos alimentos? Subirem, né? Lei do mercado, lei do capitalismo. Subiu o preço, o alimento ficou escasso, ele automaticamente sobe o preço. Isso é uma característica. Né? Ninguém vai vender comida barata se a comida está em falta. Isso não existe, né? É aí que tá. Então isso prejudicou muito. E assim, o Estado, ele não abriu a despensa, ele não abriu os cofres para poder ajudar os mais pobres. Isso gerou mais um descontentamento, mais uma situação de crise se criou. Então isso tudo deve ser observado, ok? Vamos lá. Então, diante de toda essa situação, o governo, o rei, não teve outra alternativa senão convocar os chamados Estados Gerais, e que não eram convocados há mais de 100 anos, há muito tempo.
que eram os Estados Gerais? Era a convocação desses 3 estados para definir, para poder, digamos assim, deliberar sobre situações de emergência, né? O rei, ele era absoluto, mas querendo ou não, ele tinha que consultar as pessoas, ele tinha que consultar alguém, principalmente quem tinha poder. Então, os Estados Gerais foram convocados e representantes são tirados dos Estados Gerais para chegar lá e votar. Vocês sabem muito bem que o terceiro estado é a maior parte da população. Logo, a quantidade de pessoas ia ser muito grande, né? Para estar lá nos Estados Gerais. Ah, professor, já estou vendo que vai dar tudo certo, porque os Estados Gerais, como são maioria, quando eles fossem votar, eles iam ganhar. Porque eles eram a maior parte da população. Não era assim. Não é que nem na democracia, não é que nem hoje. Quem tem a maior parte, a maior quantidade de pessoas do seu lado que votam, ganha. Não é assim que funcionava. Não, professor. Como era então? Os Estados Gerais, eles representavam um voto. Cada um tinha um voto. Não era assim, por quantidade de pessoas. É claro que se você tiver uma matéria lá que envolve cobrança de impostos dos mais ricos, ou seja, do clero, do primeiro estado e do segundo estado, que é os nobres, é óbvio que eles votariam contra. E se eles votassem contra, eles ganhariam, porque aí daria, né, é uma conta fácil, né, pessoal? Seria 2 votos a 1. Então, o terceiro estado sempre perderia em qualquer disputa que fosse de seu interesse. Porque o que era do interesse, e aqui é muito claro isso, o que era do interesse do terceiro estado, quase sempre não era, ou na maior parte das vezes não era do interesse do primeiro e do segundo. Já que os Estados Gerais foram convocados por causa do conflito, né? Digamos, do turbilhão social que estava se formando. E aí o rei ficou com medo e disse, não, vamos chamar todo mundo para conversar então. Só que ele não queria mudar nada, ele queria que as pessoas aceitassem as coisas como elas eram. E eles não queriam mais que as coisas fossem assim, por uma razão muito simples. Lembra das ideias dos iluministas? Eu sou igual a você, o rei é igual a eu, igual a mim. Você tem o mesmo peso, a mesma importância do que o rei, ou um nobre, ou um cardeal da igreja. Por quê? Porque você é um cidadão, você é uma pessoa. Ele não é maior, ele não é pior e ele não é melhor do que você. Ele é uma pessoa. Tem um poder? Tem. Mas ele, como cidadão, no que se diz respeito a direitos, vocês devem ser iguais. A gente não está dizendo que era iguais. Não, não era. Mas deveriam ser iguais. E nesse aspecto eu penso assim até hoje. Continuo pensando assim. As pessoas devem ser iguais perante a lei. Senão a gente nunca vai construir um mundo melhor. A gente não vai construir um mundo melhor em que uma pessoa seja melhor do que a outra. Então vamos lá. Os Estados Gerais e a Assembleia Nacional Constituinte. Quando é que essa Assembleia, os Estados Gerais são convocados? No dia 5 de maio de 1789. Você tem a convocação dos Estados Gerais. Reúne, eles ficam alguns dias ali discutindo sobre aquela situação, quem vai pagar, quem não vai pagar. Nós achamos que o primeiro e o segundo estado deve pagar imposto, o primeiro e o segundo estado não, a gente não deve, porque sempre foi assim, nós somos assim, nós não queremos que seja de outra maneira, e a discussão, né? A discussão ligada ao poder, né? E em 17 de junho de 1789, olha só, em 5 de maio de 1789, eles se reuniram. No dia 17 de junho de 1789, o terceiro estado se retirou dos Estados Gerais, foram para um outro espaço que ficava no palácio e fundaram a Assembleia Nacional. Nesse momento, eles criaram algo que nunca tinha sido criado antes, um Estado. Sério, criaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, criaram uma Constituição, criaram leis, fizeram leis. Transformaram um Estado francês do lado. É mesmo, professor? É mesmo. Só que assim, foi uma revolução de papel. Revolução só de papel, só de coisas escritas. Tem o seu valor? Tem. Mas ocupou o poder? Não.
E como é que eles conseguiram vencer o rei? Convencer o rei? Não, não convenceram o rei. Você tinha uma população que em julho, no mês de julho, né, 17 de junho acontece a Assembleia, em julho, no mês de julho, mais precisamente dia 14 de julho, a população de Paris e região ficou sabendo que o rei ia dispersar o chamado terceiro estado, a Assembleia. Ia prender todo mundo, ia mandar embora, enfim. Quem não obedecesse seria penalizado, ia sofrer penas, e entre essas penas, às vezes, temos a pena de morte, né? Era comum isso, a pena de morte ser aplicada por traição, né, ao rei. Muito bem, você criou, então, a Assembleia Nacional Constituinte, eles criaram a Assembleia Nacional Constituinte, e em 14 de julho houve uma revolta, né, uma revolta. Inclusive, o rei tinha saído para caçar. Quando ele voltou, ele disse, chamou um guarda e disse, guarda, eu tô ouvindo barulhos assim ensurdecedores, o que é isso? Uma revolta? Não, majestade, é uma revolução. O povo de Paris pegou em armas, tinha 11 mil mosquetes do rei estavam próximos do palácio, a população pegou esses mosquetes, só que faltava a pólvora e a munição, mas eles sabiam onde tinha. Aonde? Na famosa prisão chamada de Bastilha. A Bastilha já não funcionava mais como prisão da maneira como a gente pensa. Tinha alguns poucos presos políticos lá e ela era utilizada como depósito de armas e de munição. Os revoltosos invadiram a Bastilha, os poucos guardas que tiveram, eles não tiveram condição de criar uma barreira de defesa contra os revoltosos, e eles tomaram a prisão. E assim, o diretor da prisão foi arrastado para fora e machucavam muito ele. Ele disse assim, matem-me de uma vez. E eles atenderam o pedido do diretor da prisão, do militar, né? Cortaram a cabeça dele, espetaram ela numa lança, e isso virou um padrão para a revolução, um padrão terrível, né? De consequências catastróficas, né? E assim, as pessoas da Assembleia em momento nenhum deram um pio para dizer assim, vocês passaram do ponto, vocês fizeram uma coisa que não precisava ter feito, não precisava disso tudo. Não. A Assembleia apoiou essa violência contra os guardas do rei. Que isso, num determinado momento, você acha bom porque está do seu lado. Mas e quando isso vira contra você, que isso acontece na política? E aí, como que fica, né? Então, vamos pensar bem sobre isso, tá? Porque isso gerou consequências catastróficas. Isso virou um padrão durante a Revolução. E se a Assembleia tivesse dito, olha, vocês não deveriam ter feito isso, não façam isso mais, se vocês fizerem, faça de tal modo. Mas a Assembleia não quis fazer isso por uma razão muito simples. É simples entender, não precisa ser historiador para entender isso. Por que a Assembleia fez isso? Porque assim, o apoio do povo para a Assembleia foi espontâneo. Ninguém fez propaganda para que o povo ficasse do lado da Assembleia. O povo entendeu que a Assembleia estava lutando pelos seus interesses lá, né, deles, mas também pelos interesses da população. Que de algum modo a população ia ser beneficiada nesse processo. Então isso é importante entender também, né? Então, você vai ter a criação da Declaração dos Direitos do Homem. Então, todas as pessoas não vão mais nem podem ser chamadas de senhor ou de senhora. As pessoas eram chamadas de cidadão. Tanto que quando ocorrer execuções, a pessoa é chamada de cidadão, não é chamada nem de senhor e nem de senhora. Por quê? Porque era a ideia de todo mundo ser tratado de maneira igual. Então, em outubro de 1789... por causa da Revolução, e o rei ele pensou assim, bom,
eu não posso ficar contra o movimento, eu vou ver se fico a favor do movimento. Então cria-se uma monarquia constitucional. O rei e a família dele é retirado do Palácio de Versalhes, que ficava a alguns quilômetros de distância de Paris, e foi trazido para o Palácio das Tulherias, que fica no centro de Paris. Isso foi importante, né, nesse processo, no que diz respeito, por exemplo, à proximidade do rei de seu povo. O povo queria o rei próximo. Por mais que o rei não governasse mais, não ditasse mais a política econômica e a política em si. Porque assim, a partir de agora você teria na França uma monarquia constitucional, como é na Inglaterra. O rei reina e o parlamento governa e faz as leis, né? Muito bem. Então, em junho de 1791, o rei ficou ali, né? Dizendo que apoiava a revolução e tal, ficou do lado da revolução, não era bobo. E em 1791 ele tentou fugir com a família dele. Algumas pessoas, no primeiro momento, fogem e tentam organizar do lado de fora, em outros países, conseguindo o apoio de outras monarquias, apoio para poder ter um exército para entrar na França, resgatar o rei e tomar o poder de volta. Isso não deu certo. Não deu certo, não funcionou. O rei também foi descoberto na fronteira, próximo, a alguns quilômetros da fronteira com a Áustria, na cidade de Varennes. Ele é reconhecido e ele é preso, ele e a família dele. Ele volta, ele é levado de volta para Paris, e aí há um grande debate na Assembleia sobre essa situação. Olha, foi uma grande bobagem a gente ter feito a monarquia constitucional. Vamos transformar a revolução a França em uma república. Porque o rei, além de ser dispensável, além de ser inútil, é um traidor. Está atentando contra a revolução. O tempo todo ele mentiu, ele não esteve do nosso lado. Não esteve do nosso lado. Mas é compreensível, por exemplo, a posição de Luís XVI. Ele queria sobreviver, ele tinha o poder, ele queria o poder de volta. É aceitável ele pensar assim, tá? Muito bem. O que era, na realidade, a Assembleia Legislativa? Foi o Terceiro Estado. E o Terceiro Estado, ele não era um grupo homogêneo, certo? Ele não era um grupo homogêneo, era um grupo muito assim, fragmentado, porque como era muita gente, era 96% da população, você tinha pessoas de todas as classes, ricos e pobres, medianos, né? Assim como a gente pode chamar hoje, pobres, classe média alta, né? Você tinha todas essas pessoas. Então, dentro da Assembleia, eles tinham características diferentes também. Então você vai ter, por exemplo, dentro do espectro político, e aí eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa situação. Vocês já ouviram falar que na política existem grupos que a gente chama de direita, de centro e de esquerda? Então, essa forma de mensurar a política, de organizar o espectro ideológico, a ideologia de cada pensamento político, nasceu na França revolucionária. Nasceu na época da Revolução Francesa, no nascimento da Assembleia Legislativa, porque era assim que eles se sentavam. Do lado direito sentavam-se os monarquistas constitucionais e os girondinos, né? No ponto mais à direita, mais ao extremo, estariam os monarquistas constitucionais, que eram as pessoas que, de alguma maneira, estavam ali próximos do rei, né? Acreditavam na Constituição e acreditavam que o rei era importante para estar ali e que o mundo deveria ser exatamente como ele era antes, daquela forma, né? Não mudando muita coisa. Deveria ter direitos, a França deveria ser um país aberto ao mercado e tudo mais. E um pouquinho do lado dos monarquistas constitucionais, ainda à direita, nós tínhamos os girondinos, que era um grupo, por exemplo, de profissionais liberais, era de grandes burgueses, de banqueiros, de pessoas poderosas, entendeu? De grandes proprietários de terra, que também nutriam uma certa simpatia pelo fato de terem adquirido riqueza ao rei, né? Uma simpatia ao rei. No meio, no centro, nós tínhamos a planície ou pântano. Bom,
a planície ou o pântano era um grupo político que não tinha lado. De acordo com o que tivesse, por exemplo, alguma coisa que os beneficiasse, eles iam para aquele lado. Então eles não estavam muito preocupados, por exemplo, com o que seria melhor ou pior, né? Desde que eles se beneficiassem, estava tudo certo. Então eles não tinham lado, né? E estavam ali no centro. E isso é o espectro político da época. Eu não estou dizendo que é o nosso, que é o que já teve em algumas épocas. Era o espectro político da Revolução Francesa naquele momento. Bom, indo em direção à esquerda, se tinha os jacobinos, esses sim, eram os profissionais liberais, médicos, professores, advogados, engenheiros, pessoas que prestavam serviço, médios comerciantes, médios proprietários de terras. Ok? É isso. Muito bem. E os cordeliers, que eram um grupo que apoiavam os sans-culottes. Quem eram os sans-culottes? Era um grupo de profissionais mais pobres, de pessoas que trabalhavam consertando coisas, de pequenos produtores rurais que às vezes nem tinham a terra, não eram donos da terra, mas alugavam a terra para poder trabalhar e produzir, para gerar algum alimento para a família. Então eram trabalhadores, mas eram trabalhadores simples, né? Não eram pessoas que tinham poder econômico, riqueza. Não, eram pessoas comuns, pessoas do povo comuns. E essas pessoas do povo comuns eram representadas dentro da Assembleia pelos cordeliers, que era assim que eles eram chamados. Que eram os radicais. Eles eram radicais no sentido da república. Eles queriam que, de cara, se transformasse numa república e que o povo escolhesse o parlamento, né? Então, mas isso é uma ideia radical, professor? Para essa situação política da nossa época, e é a situação política da nossa época, só que para a época deles isso era radical. É engraçado isso, né? E isso não tem nada de radical. O povo elegeria os seus representantes, como é hoje. Na época isso não era impensável, né? Por quê? Porque o poder, eles achavam que o povo não deveria ter o poder. Então, controlar isso, pelo menos aos poucos. Os cordeliers eram que estavam mais... E eles eram o que a gente pode chamar aqui dentro desse espectro a esquerda ao extremo, né? Tá vendo como algumas coisas não fazem muito sentido? Porque numa época é uma coisa e numa outra época é outra. Mas é importante a gente entender. Eu quero que vocês comecem a entender o significado do que é direita e do que é esquerda. Tá certo? Então os que estavam mais à esquerda estavam um pouco mais preocupados com o povo, com as condições sociais de vida das pessoas, né? E de produção. Quem é do centro em direção à direita estava mais preocupado com o status quo. O que é o status quo? O mundo como ele era, não mudar muito, ou seja, as pessoas que sempre estiveram no poder continuarem no poder, certo? Isso é importante que a gente compreenda. Sobre a República